Evangelho do dia, domingo 17 de janeiro de 2021. João capítulo 1, versículo 35 a 42. Naquele tempo, João estava de novo com dois de seus discípulos e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os dois discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo que o estavam seguindo, Jesus perguntou: O que estáis procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu: Vinde ver. Foram, pois, ver onde ele morava e nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi encontrar primeiro seu irmão Simão. Ele disse: Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado de Cefas, que quer dizer pedra. Palavra da salvação. O texto do Evangelho nos leva a refletir sobre o chamado de Deus, sobre a vocação. Só podemos encontrar Jesus se alguém nos fala dele, se alguém nos apresenta quem é Jesus. João Batista falou do Messias e apontou para os seus discípulos que Jesus era o Messias de quem ele falava. Em seguida, os discípulos passam a seguir Jesus, procuram conhecê-lo primeiro e apresentam Jesus para outras pessoas. Todos somos vocacionados do Pai. Todos somos chamados por Deus para fazer algo no reino, na igreja, na sociedade. Para responder à vocação, é preciso seguir algumas etapas ilustradas neste texto do Evangelho que ouvimos. Primeiro, Deus chama. Segundo, o homem faz o discernimento. Terceiro, passa por uma formação. Quarto, começa a cumprir a missão. Aí alguns exemplos. Samuel escutou o chamado de Deus para ser profeta. Fez o discernimento escutando o chamado. Como não entendia, precisou da ajuda de Eli, que era sacerdote. Depois passou por um período de formação. O texto bíblico diz que Samuel crescia e o Senhor estava com ele. Era o tempo que ele foi formado, que ele estudava para entender qual era a sua missão. Depois é que vem o período dele cumprir a sua missão e realmente profetizar, ser porta-voz de Deus. Outro exemplo, João Batista indica Jesus para André, é o chamado de Deus. Deus chama através das pessoas. O homem faz o discernimento. André começa a discernir observando Jesus de longe. Depois passa para o período de formação. Jesus percebe que ele está observando, o chama, ele pergunta onde Jesus mora e Jesus o convida: vem ver. Ele passa o dia com Jesus. Depois daquele dia, mais outro dia, mais outro, aí acontece a sua formação, até que ele é considerado realmente apóstolo. E como apóstolo, ele passa a apresentar Jesus para outros. E mesmo depois de conhecer Jesus, estar na formação, ele apresenta Jesus para seu irmão Pedro também. Outro exemplo, na vida do padre ou na vida religiosa, por exemplo, freis e freiras, primeiro acontece o chamado de Deus. Logo após o chamado vem o discernimento. A pessoa começa a pensar, a participar de encontros vocacionais. Pessoas ajudam a discernir se é isso mesmo, se realmente para a vida religiosa ou para ser padre diocesano que a pessoa está sendo chamada. E depois passa por um período de formação. Entra no seminário, no convento e passa anos estudando. E só depois vem a ordenação ou os votos para a vida religiosa, a pessoa se torna padre ou, por exemplo, frei, freira, se torna um religioso, uma religiosa e começa a cumprir a sua missão. Um outro exemplo, matrimônio, também é uma vocação, também é um chamado de Deus, embora muita gente não tenha consciência disso.
Depois que a pessoa é chamada para a vida matrimonial, ela conhece alguém, aí vem um período de namoro, que é o período de diálogo, de conhecer bem um ao outro, para ver se há aptidões, se é essa pessoa mesmo que Deus chamou para dividirem, compartilharem a vida e constituir um, um laço maior. Depois desse período de namoro vem o noivado. Continua o discernimento, mas agora como será a vida a dois? Eles começam a preparar enxoval, casa, pensar em possíveis datas para selar a união. Depois passa para a preparação nos encontros de noivos. É uma preparação que vai mostrar o plano de Deus para a vida familiar, fazer o casal pensar um pouquinho mais, ver algumas dificuldades que podem enfrentar na vida de casados e algumas dicas para enfrentá-las. E só depois vem o casamento e aí a vida conjugal, a vivência no dia a dia. Qualquer profissão é assim. A profissão também é um chamado de Deus. É Ele que dá os dons que a pessoa vai desenvolvendo para poder exercer a sua profissão e a se sentir feliz, realizado. Para isso é preciso discernimento, para ver se identifica realmente com aquela profissão. Depois do discernimento é preciso passar por instruções e formações para ser instruído, para ser um ótimo profissional. E só depois de ter essa instrução, essa formação, é que começa a trabalhar, se torna realmente um profissional daquela área. Mas tudo começa pelo chamado de Deus, pelo discernimento, passa pela formação, até o colocar em prática, cumprindo a missão. Há muita gente infeliz porque pulou etapas. Não se deve pular etapas. Aqui chamo a atenção de modo específico para uma das minhas áreas de trabalho. Além trabalho em paróquia, trabalho no tribunal, sobretudo com nulidade matrimonial. Geralmente se chega a esse ponto quem não discerniu se tem vocação para o matrimônio. Se é aquela pessoa que é escolhida por Deus para viver o resto da vida ao seu lado. Passou por preparação de noivos, mas não vivenciou a preparação para valer. Apenas cumpriu o cargo horário. Depois começa a vida de casado sem estar preparado. Geralmente, as pessoas da nossa sociedade têm pulado as etapas e, em relação ao matrimônio, começado do final para o que deveria ser o começo. Primeiro, vive como se fosse casado. Aí vem a parte do sexo, vivido antes do casamento. Procura a igreja já com data marcada e exige fazer uma preparação rápida, porque a festa já está contratada, a data já está marcada e os convites distribuídos. Nas vésperas do casamento, começa a ter dúvidas, a pensar se realmente deveria casar, mas já está tudo marcado. Depois de casado, tenta ver a que deveria ser a primeira etapa, namorar ou noivar. Aí vai querer, depois de casado, conversar, conhecer melhor o outro, ver quais os gostos do outro, que o outro gosta ou não. Mas o desgaste é tanto para quem pulou as etapas que não tem crime para demonstração de afeto. E começa aí cada um para o seu canto da cama. Se começou tudo errado, provavelmente o final será também desastroso. Por isso, as etapas propostas por Deus e que nós vemos claramente no texto do Evangelho deste segundo domingo comum, precisam ser seguidas. O chamado de Deus, a pessoa precisa ter consciência de que se realmente foi chamado para o sacramento do matrimônio. Se não foi, é preferível ficar solteiro. Depois, o discernimento. Se não consegue discernir sozinho, procure ajuda, para discernir se realmente é isso. No casamento, dentro do discernimento, está a etapa do namoro, depois do noivado,
e o período de formação, que é a instrução que se recebe, sobretudo, na preparação para noivos. E só depois marcar a data do casamento e aí começar a vivência conjugal. Não pulem etapa, não comecem de trás para frente, porque corre um sério risco de não ser feliz, não se realizar naquilo que vai empreender. Peçamos juntos a proteção da Virgem Maria. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis nas nossas súplicas e em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Nossa Senhora desatadora dos nós, desatai os nós do Covid-19 de nossas vidas. A bênção de Deus, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus os abençoe e vos guarde, Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Volva para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique com Deus e que o Senhor permaneça sempre contigo.